Oi, pessoal, tudo tranquilo? Quem vos fala é o professor Rossini. E olha só, como normalmente, vou trazer aqui, de uma forma bem resumida, um novo assunto para vocês focarem e analisarem, que cai normalmente lá no Enem, beleza? Que é o assunto sobre reações em soluções aquosas, né? Sobre ionização e dissociação. Nesse conteúdo, a gente vai focar sobre diferenciar os fenômenos, né, da ionização e da dissociação, relacionando sempre, né, a diferenças de classes funcionais das substâncias químicas, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Show de bola? Então, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre o que é uma dissociação, né, e assim diferenciar nela e comparar sobre o que é uma ionização e, posteriormente, sobre o grau de dissociação desses compostos. Show de bola? Então, a gente pode começar comparando sobre eletrólitos e não eletrólitos. Veja bem. Um eletrólito, a gente pode considerar toda substância, né, que, quando dissolvida em água, ela obtenha para o meio íons livres, né, ao qual faça a condução elétrica no meio. Por exemplo, olha só essa segunda situação aqui. Nessa segunda situação, vocês podem analisar em que a gente tem o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, como vocês sabem muito bem, é uma solução, é uma substância iônica, né? Ou seja, quando ele se solubiliza em água, ele apresenta íons livres, ou seja, íon cloreto e íon sódio, a qual, para isso, vai a conduzir uma corrente elétrica. Show de bola? Então, assim como esse cloreto de sódio são sais, a gente tem outras soluções, né, outros compostos que podem acarretar em soluções eletrolíticas, como, por exemplo, os ácidos e as bases. Show de bola? E também existem as soluções não eletrolíticas, que são quando a gente solubiliza, por exemplo, um composto que, quando solúvel em água, ele não apresenta íons livres, então ele não conduz em corrente elétrica. Por exemplo, o açúcar, tá entendendo? E outros compostos carbônicos de cadeia grande, tá entendendo? Então, olha só, é a partir de compostos, né, eletrolíticos e não eletrolíticos que a gente vai começar sobre a dissociação e ionização. Vamos começar pela dissociação, beleza? Então, o que é a dissociação? A dissociação não é nada mais, nada menos que quando você pega, né, um composto iônico, como o cloreto de sódio ou o iodeto de potássio, por exemplo, e solubiliza em água, ele se dissocia. Ou seja, são compostos iônicos, ou seja, já possuem cargas, por ser uma molécula polar, sendo solubilizado, ou seja, tem uma quebra nessa ligação, né, entre esses íons, e ele começa a acarretar íons para o meio. Como vocês podem analisar aqui, o íon cloreto e o íon sódio. São a partir daí que esses íons vão transportar elétrons, tá entendendo? Para os polos de sua carga diferente. Por exemplo, o sódio vai lá para o polo negativo e o íon cloro vai lá, cloreto vai lá para o íon positivo, entendeu? Então, é a partir dessa dissociação que as partes positivas, né, como o hidrogênio da molécula de água, tende a se interligar ao íon cloreto, que é negativo. E, consequentemente, a parte negativa, que é o oxigênio, se interliga ao íon positivo, que é o íon sódio. Então, esse tipo de ligação intermolecular que está presente é também um tipo de interligação íon-dipolo. Entendeu aí? Está totalmente interligado à polaridade de ligação intermolecular, né? Forças intermoleculares, que eu acho interessante vocês darem uma revisada também. Então, de forma mais categórica,
né, mais técnica, a gente pode analisar aqui. Uma dissociação iônica é quando você tem liberdade de movimentação dos cátions, que são os íons positivos, né, que caminham para o polo negativo, enquanto os ânions, são os íons negativos, caminham para o polo positivo. E assim eles acabam transportando a corrente elétrica através da água, né? Da mesma maneira que os elétrons livres, né, o fazem através do fio metálico do circuito elétrico. Outros exemplos de compostos iônicos que sofrem dissociação é o brometo de magnésio, o K2S ou o cloreto de alumínio. Entendeu aí? São compostos iônicos que, quando solúveis em água, solubilizados em águas, eles têm dissociação. Show de bola? Então, vem a curiosidade, Rossini, mas todo composto iônico, ele é eletrolítico? Não. Existem compostos iônicos, né, que eles são praticamente insolúveis em águas. É como o HGS aqui, como estou mostrando a você. Essa molécula ela é praticamente insolúvel em água. Então, por ela ser insolúvel em água, ela não tem como obter íons positivos e negativos no meio, assim não conduzindo eletricidade. Então, um resumão para vocês terem uma ideia. Quando um composto ele é solúvel em água, então ele sofre dissociação iônica. Então, ele conduz eletricidade. Se um composto é praticamente insolúvel em água, então ele não é solúvel. Então, ele não há capacidade de dissociação iônica. Então, ele não conduz eletricidade. Olha só aqui a figurinha. E no estado, quando você pega já um composto, né, já dissolvido, e você coloca mais em água lá, por exemplo, ele adquire mais mobilidade ainda. Então, ele conduz mais eletricidade. Tá entendendo? Olha só, mostrado aqui na figura. Show de bola? A gente já visto a parte de dissociação, a gente vai para ionização. Então, eu começo com uma curiosidade. A gente pode pegar um sal e um açúcar. A gente vê, normalmente, que tanto o sal quanto o açúcar, ele apresentam, sim, uma solubilidade em água. Só que o sal, ele conduz. Ele é eletrolítico. E por que o sal de cozinha ele não é eletrolítico? Já citei um exemplo lá na frente. Entendendo? Se tiver curiosidade, pode voltar o vídeo e vocês verem lá direitinho. Acontece pelo simples fato de o composto, né, o açúcar, ele ter uma ligação molecular. Mas ele não deveria conduzir, já que ele sofre ionização e ele tem agora íons? Não. O açúcar, ele se solubiliza, mas ele ainda fica em cristais. Ele não se quebra, teoricamente, tá entendendo? Ele fica lá como cristais muito diminutos. Vocês podem ver, basicamente, quando vocês solubilizam em água. O gosto açucarado, né, o doce, fica lá por causa que existem os cristais de açúcar lá no meio. Eles não se partem, eles só diminuem o tamanho dos seus cristais. Beleza? Que é o diferente do cloreto de sódio, porque ele, por ser um composto iônico, ele apresenta íons, né? Que, na sua estrutura, que aí ele, quando se torna solúvel, né, em função da sua polaridade, ele se torna um eletrólito poderoso. E o açúcar, como eu já disse, é constituída por ligações covalentes, né, ligação molecular. Então, eles não são encontrados íons quando eles são solúveis, o que configura um composto molecular. Show de bola? Então, bora lá. Então, a ionização é uma produção de íons pela ruptura de ligações covalentes. Nesse caso, chamada de cisão heterolítica, ou seja, vão quebrar diferentemente um do outro. Uma parte vai ficar com mais elétrons e o outro com deficiência de elétrons. Então, ele vai ser um polo positivo e um polo negativo lá dissolvido na água. Show de bola? Olha lá. Então,
Compostos moleculares, a gente pode citar principalmente o ácido clorídrico. Olha aqui a gente já começando a ir já para os ácidos. Quando você pega um ácido clorídrico, que você está vendo aqui embaixo, olha só. Você quebrando ele heteroliticamente, você vê que ele já é uma molécula polar antes de quebrar. E quando você quebra heteroliticamente, ou seja, de forma desigual, o cloro ele fica carregado negativamente, ele fica com elétrons para ele. Tá entendendo? Ele fica com um elétron para ele. Então, ele já fica carregado negativamente. E o hidrogênio positivamente. Então, ele já tem íons lá, quando dissolvido na água, que é também uma molécula polar. Show de bola? Olha só. Então, de acordo com vocês podem ver, aqui só é as etapas, né, da reação para a produção dos íons que ficam lá no meio da água, né, em meio aquoso. Quiserem verem mais pausadamente, vocês podem pausar o vídeo para vocês verem as etapas de reação. Show de bola? Então, como a gente já falou em ácidos, a gente pode levar em consideração o quanto um ácido ele pode ser forte ou não. Tá entendendo? Então, um ácido ele é forte com a tendência de quão fácil ele se dissocia. Por exemplo, olha aqui, o ácido iodídrico, o ácido, né, que produz H+, e menos, né, o íon iodeto e o íon H+, o ácido sulfúrico produzindo H+, e o íon SO4 2-, e também o ácido fosfórico produzindo também íons. Então, na dissociação, né, você já tem íons que já existem, né, que quando são separados, substâncias iônicas que são separados, né, quando as substâncias iônicas são dissolvidas em água. Já na ionização, vocês têm compostos moleculares, como os ácidos, por exemplo, e as bases. Quando você dissolve eles em meio aquoso, ele começa a apresentar íons. Show de bola? Então, é daí que a gente entra sobre o grau de dissociação. A gente falou em ácidos e eu falei que alguns ácidos tendem a ser mais fortes do que outros. Mas como a gente pode, Rossini, interligar isso? Olha só, vocês podem dar uma olhadinha nessa figura, não sei se vai estar muito bem para vocês, mas aqui no experimento com ácido clorídrico, a luzinha está acendendo. E aqui com ácido fluorídrico, ele não está acendendo. Assim, o cloro e o flúor estão lá na família 7A, bem pertinhos. Então, por que o cloro, quando em ácido clorídrico, conduz e o ácido fluorídrico não conduz? Pelo simples fato. Tendência do grau de ionização. Tá entendendo? O grau de ionização está tendendo a quanto mais fácil, como eu já disse, dissocia, né, o H+ do Cl ou o H do flúor, né, o hidrogênio do flúor. O ácido clorídrico, ele é mais forte porque ele tem um raio maior do que o flúor. Então, pelo flúor ser muito eletronegativo, ele prende os elétrons da última camada de valência. Então, ele não se dissocia tão fácil quanto o cloro. O cloro ele tem um raio maior, então o seu núcleo, né, ele não prende muito os elétrons lá da última camada de valência. Então, ele se dissocia mais fácil. Então, é por isso que o cloro ele é mais forte. O ácido clorídrico é mais forte do que o ácido fluorídrico. Tá entendendo? Então, essa tendência de ionização está totalmente interligada ao grau de ionização, que é igual ao número de moléculas que ionizaram sobre o número de moléculas dissolvidas. Simples assim. Dependendo dessa porcentagem, né, que vocês vão fazer dessa divisão, o alfa, quando ele é maior do que 50%, o eletrólito, ou seja, o ácido, será considerável forte. Quando ele está entre 5% e 50%, ele é considerado um ácido moderado. Tá entendendo? E quando ele está abaixo de 5, bem, é lógico que ele é fraco.
Então, é por isso que o ácido clorídrico ele é mais forte do que o ácido fluorídrico. Por quê? Se a gente for comparar, em torno de 92,5% das moléculas de ácido clorídrico sofrem ionização, enquanto para a mesma concentração, vamos dizer assim, o número de moléculas comparado dos dois ácidos, apenas 8,5% do ácido fluorídrico se dissocia. Então, por isso que o ácido clorídrico ele é mais forte, beleza? Então, é a partir daí que a gente pode indicar quais ácidos são fortes, quais ácidos são fracos, quais bases são fortes e quais bases são fracas. Tá entendendo? Mas, Rossini, e os compostos iônicos? Todos os compostos iônicos, basicamente, tem algumas exceções, como eu já mostrei lá, o HGS, né? Feito de mercúrio. Lá, ele é a única exceção, por enquanto, mas todos são eletrólitos fortes. Agora, os hidrácidos, como o ácido clorídrico, bromídrico e o ácido iodídrico, são muito fortes, tá entendendo? Como também os hidróxidos, né, interligados da família 1A e a família 2A, são bases fortes. Já os ácidos fracos são aqueles ácidos com mais de um hidrogênio, né, como o ácido fosfórico, né, o H2SO3 ou o ácido carbônico. E as únicas bases fracas são aquelas que contêm o NH3. Show de bola? E os compostos moleculares, fora esses, todos são eletrólitos, não eletrólitos, né? Sem ser uma base ou um ácido. E não existe compostos iônicos não eletrólitos. Show de bola? Então é isso que acontece, pessoal. Fica um resumo para vocês olharem aqui, pausarem e analisarem sobre quando há dissociação e o grau de ionização, vamos dizer assim, se vão produzir muito, pouco ou nada, tá entendendo? Então sempre se atentem. Grau de ionização para a tendência de um eletrólito forte ou fraco. E principalmente na comparação entre ácidos e, por exemplo, da família 7A, como fluorídrico, clorídrico e iodídrico. Beleza? Qualquer coisinha, pause o vídeo, retorne novamente, que a gente está aqui para sanar suas dúvidas. Show de bola? Um grande abraço e até mais.